pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e estamos aqui em mais uma série Filosofar é Reação. Bom, terminamos aí a exposição sobre filosofar como ação e esse lema filosófico parte de uma tradição, vamos dizer, medievalesca, na tradição ali dos filósofos escolásticos. Várias tradições, a gente não pode olhar para os filósofos do período medieval como um fio só. Existem ali filósofos com suas teorias, com seus conceitos. Não podemos ver com essa mente fechada, cinzenta para a filosofia medieval. Então, partindo ali do período medieval e claramente do período clássico, em especial de Aristóteles, filosofar é uma ação. Não tem como eu filosofar sem entender que esta realidade que se apresenta aí na primeira, o que o Russell chama de noemático, que é o objeto da percepção, que possui suas latências, que a gente, na nossa consciência intencional, não esgota, mas percebemos. Então veja que, ao mesmo tempo que eu observo as latências, eu não consigo esgotar essas latências e acabo negando todas as possibilidades possíveis dos seres que se apresentam aí. Quando eu digo ser, digo na tripartição do ser. O que se apresenta para nós se define em três perspectivas, não tem como fugir disso, que eu vou batizar de ser ente, ser ente aqui no sentido inanimado, e quando digo ser ente, ele se subdivide em três aspectos: ser ente fisicalista, ser ente biologista e ser ente modelado. Para não ficar nessa abstração, uma pedra, uma rocha é um ser ente fisicalista inanimado. Uma planta, uma árvore é um ser ente biologista inanimado. Eu não parto do pressuposto que alguns filósofos e até biólogos, na ciência particularizada, assumem que, por exemplo, uma planta é um ser vivo. Não é. Na primeira, quando você observa uma planta e um cachorro, você vai observar que ali existe uma distinção sensitiva. É claro que existe um ar de sublimidade entre a planta e a pedra, a rocha, Existe os seres entes modelados, esses inanimados. Por exemplo, eu estou aqui com meu celular, estou aqui com este livro, essa caixa ferreiriana. São seres entes modelados. E o tempo todo a gente está rodeado de seres entes modelados, justamente porque estamos ativos na dimensão modal tecnológica. O ser humano tem capacidades, por causa dessa dimensão lógica que refrata no seu sujeito, tem capacidade de criar, de modelar. É o que a sabedoria ou a tradição reformada, a qual eu faço parte, vai chamar de mandato cultural. Então o homem, o ser sujeito, tem essa capacidade de modelar realidade, pegando as dimensões inanimadas, fisicalistas, biologistas, transformando dentro das suas potencialidades, pega aqueles seres entes nos seus atos e dá uma tecnologização para aqueles seres, transformando coisas em artefatos culturais. Isso se dá porque somos seres da tecnologia. A tecnologia é um aspecto que se refrata desde os sapiens. Não é porque a tecnologia avançou aí depois da Revolução Industrial que a gente percebe essa dimensão no ser humano. Não. Desde que o sapiens se levantou, isso aqui vai ser um ponto elementar no início dessa minha exposição e no decorrer, consequentemente, o filosofar como reação, essa ideia do sapiens. A gente vai entrar nesses entrames. Então veja bem, o ser ente, fisicalista, biologista e modelado, aí vai haver um intermediário. Que intermediário, Anderson? Que é justamente o ser intermediário, isto é, o ser entre o inanimado e entre o ser sublime, ou o ser sujeito, que é o ser humano,
Entre os inanimados, ser ente e ser sujeito, existe um intermediário. Qual é o intermediário? É o reino dos animais. Claro que vai haver uma distinção, novamente. Quando você olha na primeira para um gato e uma barata, você vai perceber que ali existe um grau de diferenciação. E aqui a biologia vai poder nos ajudar a conceitualizar isso. Por exemplo, o Han Jonas, que é um filósofo que trabalha no campo da biologia filosófica, também pode nos ajudar a pensar essas distinções, como eu fiz nos inanimados, né? Serente fisicalista, biologista e modelado. Eu ainda não captei uma semântica filosófica para os seres intermediários, mas isso deve ser feito porque quando a gente olha latentemente para o mundo das coisas, lembra do lá, somos consciência de latência. Então, nossa consciência de latência, nossa consciência intencional, observa a coisa aí que se apresenta na primeira, e essa coisa é um ser intermediário, a gente vai perceber diferenciações nesses seres intermediários. Eu pego uma barata, pego um rato, pego um cachorro, por exemplo. Veja que na primeira existem distinções e a gente tem que construir um linguajar não para impor, mas para captar essas distinções que se dá nos seres intermediários. Então, de modo macro, os seres intermediários a gente coloca aqui nos reinos, ou no singular, né, no reino do animal, ou reinos dos animais. Mas posteriormente a gente vai poder pensar isso aí de modo mais concreto, sublime, essa diferenciação que deve ser feita entre os seres entes ou os seres intermediários, né? São entes, claro, são entes porque estão ativos na dimensão física. Então, existe uma fisicalidade no cachorro, da mesma forma que existe uma fisicalidade na árvore, da mesma forma que existe uma fisicalidade neste livro, da mesma forma que existe uma fisicalidade numa pedra, numa rocha qualquer. Mas a gente deve fazer aí as distinções de sublimidade. O termo aqui, sublimidade, vem de sublime. Então, a pedra é mais sublime que uma árvore? Não, a árvore é mais sublime que a pedra. O cachorro é mais sublime que o ser humano? Não, o ser humano é mais sublime que o cachorro. Por quê? Porque vai subindo nas escalas modais que o nosso filósofo, aquele que faz a minha cabeça aqui nesse canal, o Hermann Doiver, trata no seu sistema metafísico ontológico. Então, entre o ser sujeito e o ser ente, existe o ser intermediário. E, por fim, o ser sujeito, que é o eu outro, que com a influência do Martin Buber, que trabalhou aí na distinção eu-isso e eu-tu. Eu-isso é o eu-isso, aquilo que se apresenta como seres intermediários ou como seres entes. E o eu-tu é justamente a relação das consciências, para citar aqui um termo do nosso filósofo Vicente Ferreira da Silva. O Vicente Ferreira da Silva, eu estou estudando ele trabalha justamente nessa dialética, a partir de uma perspectiva hegeliana, dessa dialética das consciências. E o primeiro filósofo de modo epistêmico que trabalhe de modo profundo essa temática é o nosso Sócrates, o grande filósofo grego Sócrates, que sai daquela dimensão fisicalista, olhar apenas para o cosmo, para a physis, para a natureza, e tentar perceber a antropologização, tentar olhar para o eu interior. Lembra lá do oráculo de Delfos? Ele olha para aquele lema, conheça-te a ti mesmo. Isso é importantíssimo na filosofia. E o oráculo de Delfos faz sentido a partir do momento que o Sapiens se levantou. O Sapiens Sapiens, o homem que sabe que sabe. A gente vai entrar nisso. Mas o ser sujeito é um ser sublime. É um ser que se ativa na dimensão lógica, lei agnoiológica. Somos, desde que o Sapiens se levantou, até os gregos, antes dos gregos, éramos apenas seres agnoiológicos. Por isso que os gregos são revolucionários, porque os gregos vão começar a pensar o outro lado da gnoseologia, que é a episteme. A epistemologia vai começar a ser pensada com os gregos. Antes disso,
havia as explicações cosmogônicas, míticas, que permeou várias tradições na antiguidade. A tradição egípcia, persa, judaica, as tradições mesopotâmicas e várias tradições. E os gregos são elementares. Veja que eu não sou adepto da teoria ocidentalista de achar que os gregos não teve nenhuma influência. Eu tenho uma perspectiva orientalista a olhar para tudo, inclusive para os gregos. Os gregos tiveram uma influência egípcia. Como você percebe, por exemplo, Pitágoras, Platão, Tales, todos esses filósofos, eles tiveram influência da matemática, por exemplo, egípcia, que é a matemática muito profunda ligado à metafísica, ligado à mitologia, ligado a todas essas entrames para além das explicações epistêmicas, vamos dizer, pré-socráticas, porque os pré-socráticos saem dessas explicações míticas para dar um conteúdo, vamos dizer, mais natural, mais imanetizado. E eles são especiais justamente por isso, mas isso não significa que eles são sem nenhuma influência, que eles não têm influência. Tem influência. Da mesma forma, por exemplo, que o judaísmo, como eu já falei aqui, tem influência de outras tradições, como a tradição egípcia também, e a tradição persa na sua construção socioteologal, por exemplo, que isso vai influenciar o cristianismo. Então, o ser sujeito, esse ser sujeito agnoiológico, e com os gregos se torna também um sujeito epistemológico. Aí casa a dimensão gnosiológica, dual de lei e construtio, isto é, lei, norma. Construtio, como episteme, é uma dimensão não natural. Epistemologia não é uma questão natural. Natural é a agnoiologia, isto é, todo ser humano nasce com as capacidades cognitivas de conhecer. É por isso que o nosso grande Aristóteles, no início da metafísica, o que ele diz? Que é natural do ser humano conhecer. Aqui está a base para a filosofia quadrante. A filosofia quadrante ela inicia aqui. É um diálogo que eu fiz, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso. É um diálogo entre João Calvino, que vai dizer que o cerne da sabedoria cristã consiste em conhecer a Deus e a si mesmo, e o próprio Aristóteles, que vai dizer na metafísica que todo ser humano, de modo inato, naturalmente, quer conhecer. E esse conhecer passa justamente pela visão, a minha visão do mundo das coisas. Como eu entendo as latências reverberando na realidade aí nos seres entes inanimados, ou seja, no ser ente, no ser sujeito, ser intermediário. Eu entendo por meio da minha visão. A minha visão capta a realidade e a partir dali eu vou perceber latências que se revelacionaliza-se e se ocultamentaliza-se. Aí entra os princípios que eu fundamentei na primeira série do Filosofar como Ação. Um dos princípios lá é justamente a ideia da negação, que é quase com a questão do inconsciente, e a aquerição, que é o não querer, que é já uma questão consciente. Eu não quero conhecer isso porque eu quero conhecer aquilo. E o princípio da negação é eu não consigo esgotar patentemente aquilo que eu estou vendo, mas eu quero, mas eu não consigo, eu não sei o que está ali escondido, então eu vou buscar, porque a realidade ela não pode ser esgotada pelo ser sujeito, ela pode ser esgotada, ela é esgotada pelo ser supremo, pelo Deus Trino. Somente esse esgota a dimensão ôntica na primeira e a dimensão ontológica, que os filósofos que saem da caverna vai até o mundo das ideias buscar ali as leis primárias, as leis essencialistas, as leis principiais, as leis de dimensões ontológicas, fora da caverna, né? A gente sai da caverna justamente nessa perspectiva, buscar o mundo das leis, buscar o mundo ontológico. Então, o ser sujeito, esse ser sujeito que, quando olha para a realidade, deve entender isso, que ele é um ser que não é superior à realidade. Esse ser sujeito, ele deve se submeter à realidade. Quando digo realidade no sentido macro, no sentido de totalidade, no sentido de extensidade.
no sentido de tudo aquilo que está se apresentando a mim. Eu não consigo esgotar essa realidade no macro, mas estou o tempo todo tentando captar aquilo que está se apresentando a mim. Todo ser humano faz isso, todo cientista, independente de sua ideologia, do que ela acredita, está tentando sair da ocultamentalização, que é um princípio noético de desordem, para entrar na ordem da revelacionalização, do revelacionalizar-se. Essa dualidade vetorial permeia o ser sujeito. Isso são vetores eidéticos aí na filosofia quadrante, que é qualificado, muito parecido, isso aqui não é nada novo, né, com o que o Mário chama de conhecer, desconhecer na razão e na intuição. Isso é muito importante para a gente entender. Então, dito isso, o filosofar como reação vai dar base justamente para os modernos, que enfatiza o princípio da autonomia, enfatiza o princípio do homem que tem a sua liberdade e está olhando para a realidade. O grande problema é justamente a absolutização desta autonomia, deste eu libertacional. O Hermann Doivre, filósofo que muito me influencia, na sua construção dos motivos bases que ele constrói sobre a sua análise ocidental, um dos motivos bases, e você pode traduzir motivos bases como cosmovisões, é justamente o motivo base moderno que ele batizou de natureza e liberdade. A natureza e a liberdade. Quando nós falamos de liberdade a partir de um princípio kantiano do sapere aude. O sapere aude lida com o princípio do ouse saber. Pense por si próprio, pense fora da caixa. Veja, existe uma voz em cada ser humano, mas o problema desse princípio é se colocar sobre a realidade, se achar superior à realidade, achar que sua razão vai dominar a natureza. E os próprios, por exemplo, para alguém que discorda, o próprio Nietzsche, que absolutiza ali no romantismo, uma dimensão sensitivista, né? Nietzsche é muito mais influente, na minha humilde opinião, do que o Marx. Se formos para falar de uma influência, essa era a influência, era um nietzscheanismo cultural, que permeia, por exemplo, até pessoas na vida agnoiológica, na vida ordinária, pessoas que se dizem conservadoras, vivem de modo dionisíaco, vivem de modo afetivista, a revolução afetiva. É a revolução afetiva. O hiperbem, como diz o Charles Taylor, do nosso tempo, é justamente essa afetividade, o ser agradado. E se a gente olhar para a sociologia, a gente vai ver aí o próprio Charles Taylor, o próprio Zygmunt Bauman, o sociólogo e filósofo francês Guy Lipovsky e vários outros pensadores na área da sociologia já sacou essa absolutização afetivista, né? Eu prefiro o termo modernidade líquida e esse princípio da revolução afetiva, que é um conceito pensado aqui no Brasil pelo teólogo Guilherme de Carvalho, né? Então, veja bem, o filosofar como reação é importante, mas a gente tem que fazer a ressalva da ação. Eu não posso pegar minha autonomia e querer dominar a realidade. Não posso fazer isso. Mesmo que somos seres ativos na dimensão tecnológica e modelamos a realidade, isso é relativo. Isso não é absoluto. Então isso é problemático demais, querer dominar a natureza. Então, como eu tinha dito, o Nietzsche faz muitas críticas a este princípio kantiano. Os próprios pensadores neomarxistas da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheim, eles vão perceber ali a influência do sistema capitalista pós a Revolução Industrial e o juntar, o sintetizar-se com o iluminismo, e vai perceber justamente isso, que a razão se tornou uma razão instrumental, o homem se tornou um ser coisificado. Eles estão aqui bebendo, querendo ou não,
da análise sociológica compreensiva do Max Weber. Max Weber vai olhar para a modernidade e vai perceber o princípio de secularização, ou seja, o homem moderno, do Schopenhauer, do ouse saber, entrou numa jaula de ferro da racionalidade. E os neomarxistas perceberam isso. Os próprios pós-estruturalistas, muitos deles, perceberam isso e criticaram isso. Então isso não é somente uma crítica cristã. Não é somente uma crítica cristã. Eu vejo gente criticando essas análises, por exemplo, do Doiver, e muita gente fora do contexto cristão, filosófico e teológico faz críticas parecidas. Então, isso é um problema. A dominação da natureza por meio da razão deu em quê? Deu nos totalitarismos do século XX, deu na absolutização desse positivismo tecnicista, deu no nazismo, deu no fascismo, deu no stalinismo, em todas essas absolutizações daquilo que é relativo. Tudo isso coisificou o ser humano. Jaula de ferro. O homem agora é um dado. O homem agora é um número. Isso é problemático. Eu gosto de colocar toda a modernidade, claro que isso pode ser criticado, né, mas a gente tenta unificar. E usando aqui a pentadialética do Mário, eu não estou errado em fazer isso. Né? A pentadialética do Mário parte do primeiro princípio da unidade. Então, eu vou fazer uma análise, por exemplo, da modernidade. A modernidade possui a unidade. Qual é, Anderson, a unidade da modernidade? A unidade da modernidade, que possui uma cosmovisão de natureza e liberdade, é o lema protagorasiano. Protágoras era um filósofo ou apenas um sofista, né? Para muitos, filósofo e sofista não cabe na mesma palavra, mas vou colocar aqui o termo filósofo para Protágoras. Então, Protágoras era um sofista e ele tem uma frase que, vamos dizer, resume o que é o homem moderno. Ele diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então, esse princípio foi absolutizado na modernidade. Seja, por exemplo, no campo epistemológico na modernidade, racionalistas ou empiricistas, ambos partes desses princípios de absolutização. E dentro dessas absolutizações, como o homem é um ser quedal, eles não conseguem se colocar como o primeiro princípio. Então, eles precisam olhar para a realidade e tirar da realidade algo que torne o seu princípio divinatório, como, por exemplo, a dimensão histórica. Tudo é uma construção sócio-histórica, tudo é uma construção cultural, tudo é uma construção social, tudo é uma construção econômica, tudo é um materialismo. Então, o homem moderno sempre tentou buscar os seus absolutos naquilo que é relativo, e sempre tendo como pressuposto essa cosmovisão, dominação da natureza, da racionalidade sobre dominação da realidade que se apresenta a nós por meio da autonomia libertacional do ser sujeito. Isso não é nada novo. Na cosmogonia mítica judaica do livro do Gênesis, a gente vai encontrar isso. Quando a gente vê lá o sussurrar diabólico: coma do fruto proibido e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Se levantareis ao alto dos céus e sabereis de tudo. Vocês passarão a saber. Só coma do fruto proibido. Pense por si próprio. Ouse saber. Seja autônomo. Então, isso é muito problemático. Muito problemático. Mas, veja bem, quando a gente olha, por exemplo, para algumas tradições conservadoras, que é multifacetada, claro, acaba havendo uma demonização da modernidade. E veja, eu não estou aqui para demonizar sistemas de filosofia. Se, por exemplo, eu estou dialogando aqui com Olavo de Carvalho, que a galera da esquerda o odeia, eu também não vou aqui cair nessa demonização que alguns conservadores, essa galera da direita, faz da modernidade. Não vou. Então, peraí, eu tenho que construir aqui um ferramental para me poder
dá embasamento para o meu diálogo, não só com os clássicos, mas com os próprios modernos. Então, ao mesmo tempo que eu sim critico os modernos, tendo ali como Kant o ponto central nuclear, claro que a gente pode abordar vários filósofos aí, né? Mas Kant é elementar, ele vai aparecer aqui o tempo todo. Inclusive, para mim, dialogar com ele vai ser muito importante. Mas essa crítica não pode ficar apenas na crítica, tem que ter o diálogo. Então, veja essa galera, até no meio reformado, todo mundo descendo o pau em Kant. Peraí, Kant, ele é importantíssimo justamente para esse princípio de reação, para o eu autônomo. Veja, a autonomia existe. A autonomia foi dada por Deus. O homem possui uma autonomia. O homem possui um princípio libertacional, mas isso é relativo. Então, quando eu critico os modernos, eu critico a absolutização. Mas a gente não pode anular a autonomia do indivíduo. E com isso, eu não posso demonizar, por exemplo, Hegel, Kant e qualquer filósofo moderno / contemporâneo, que sempre ele colocou a autonomia como ponto primordial nos seus pensares, nos seus fazeres epistêmicos. Então isso é muito importante, muito importante. Então, se filosofar é ação, filosofar também é reação. Então, aqui eu vou desagradar os especialistas. Se tiver algum especialista aí em filosofia medieval, ele vai achar um grande absurdo dizer que eu sou moderno e medieval ao mesmo tempo. Se tiver um especialista em filosofia moderna, ele vai achar um grande absurdo eu dizer que sou um moderno e um medieval ao mesmo tempo. E é isso, eu sou um moderno e um medieval. Por quê? Porque filosofar é ação, eu me submeto à realidade, vou aos clássicos, e reação, olho para as verdades que os modernos trabalhou no campo da autonomia. No campo da autonomia. A autonomia filosófica existe e ela não pode ser negligenciada. Então, quando eu digo filosofar é ação-reação, entenda que filosofar é um casar entre os medievais e modernos. Isso é possível. Eu já vi algumas pessoas criticando isso. Não me criticando, né? Quem é eu? Mas criticando supostos diálogos, por exemplo, entre Kant e algum filósofo medieval. Claro, existe uma distinção. Claro, Kant negligencia a filosofia medieval. Claro, não tem como aproximar eles em alguns pontos, mas é possível aproximar, é possível a partir da filosofia quadrante. E esses dois lemas mostram essa possibilidade. Filosofar é ação-reação. Mas Anderson, eu não concordo com você. Então você que é cristão, estou falando aqui para cristão agora. Você que é cristão que acha que é impossível colocar os modernos e medievais sobre a mesma mesa e conseguir dialogar com eles, destrua o lema da graça comum. Destrua. Veja, eu parto do princípio que Deus revelou verdades para todos os seres humanos. Todos. Deus revelou verdade para o Karl Marx. Deus revelou verdade para São Tomás de Aquino. Deus revelou verdade para Michel Foucault. Deus revelou verdade para Olavo de Carvalho. Se você não concorda, foda-se. Mas essa é a verdade. A verdade não é do seu partido político, da sua ideologiazinha política. Não, a verdade ela é multifacetada. O Espírito sopra onde quer e sopra também nos modernos. Então, eu critico os modernos, mas não os demonizo. Não os demonizo. E não os demonizando, aí vai aparecer o diálogo com os próprios. Então, filosofar é reação também. Então vamos lá, né?